Tem gente que diz que dinheiro não traz felicidade. Eu concordo. Mas às vezes ele traz outra coisa. Traz uma estrada de terra, um portão de madeira podre, um mato fechado, um silêncio que parece conversar com a gente. E às vezes é exatamente isso que a pessoa mais precisava sem saber. Me chamo Dirceu. Dirceu Honorato Campos. 61 anos, mãos grossas de quem trabalhou a vida inteira, joelho que dói quando vai chover, cabelo branco que minha falecida esposa chamava de prata, só para me animar. Sou de Perdões, interior de Minas Gerais, cidade pequena, de praça com chafariz que nunca funcionou direito e padaria que abre às 5 da manhã e cheira tão bem que a gente para na calçada só para respirar. Trabalhei 40 anos numa cooperativa de laticínios. Entrei como ajudante de câmara fria, saí como supervisor de produção. Casei com a dona Aparecida Ferreira Campos aos 23 anos, numa igrejinha de bairro, com grinalda de fita branca e bolo de 3 andares que afundou no meio antes da hora de cortar. A gente riu muito daquilo. Ficamos juntos 36 anos. Ela morreu numa terça-feira de julho. Aneurisma. Rápido. Ela estava na cozinha fazendo caldo de frango, e quando eu cheguei do mercado com o saco de cenoura que ela tinha pedido, estava no chão, ainda quente, o caldo ainda fervendo no fogão. Desliguei o fogo, pus a cenoura em cima da pia e sentei no chão do lado dela. Fiquei assim até chegar a vizinha. Não vou ficar descrevendo o que veio depois porque seria longo demais, e você já sabe como é. Velório, enterro, missa de 7º dia, missa de 30º dia, roupa que ninguém mais vai usar, gaveta de meias que ninguém mais abre. São tantos rituais de morte que a gente quase não sobra tempo de sentir. É de propósito, acho. A vida preenche os buracos com burocracia para não deixar a gente cair neles. Meus filhos, o Marcos e a Cida, ficaram por perto os primeiros meses. Depois voltaram para as vidas deles. O Marcos mora em Uberlândia, a Cida em São Paulo. Ligam todo domingo às 10 da manhã, igualzinho, todo domingo. É amor com hora marcada. Não critico. Cada um carrega como pode. Eu fiquei sozinho naquela casa de 3 quartos com goteira no banheiro, gato velho chamado Bispo que tinha sido dela, e um silêncio que ia crescendo toda noite como planta ruim. A aposentadoria dava para comer e pagar conta, mas comer e pagar conta não é viver, é existir. Tem diferença. Foi nesse tempo, 18 meses depois que enterrei a Aparecida, que recebi a notícia do testamento do meu tio Geraldo. Tio Geraldo era irmão mais velho do meu pai. Devia ter uns 80 e poucos anos. Nunca soube a data exata porque ele mesmo não sabia, de tão velho que era o cartório da região. Nunca casou, nunca teve filho. Viveu sozinho a vida inteira numa cidade chamada Aroeira do Campo, que fica quase na divisa de Minas com a Bahia. Uma viagem de mais de 4 horas de ônibus com uma parada em cidade que tem mais boi do que gente. Eu visitei tio Geraldo umas 3 vezes na vida. A última tinha sido quando eu ainda tinha uns 40 anos. Ele era um homem esquisito, seco, de poucas palavras, que tomava cachaça pura sem fazer cara e plantava tudo que existia no quintal, de alface a mandioca, de cana a jiló. A casa dele era pequena, escura, com uma rede na sala e um fogão a lenha que fumava para dentro. Mas ele não reclamava. Dizia que casa boa é casa que aguenta chuva. Quando o advogado me ligou, eu achei que era erro, que tio Geraldo tinha me confundido com alguém ou que o advogado tinha ligado para o número errado. Mas não, era eu mesmo, único herdeiro. Motivo: os outros parentes ou tinham morrido antes dele, ou tinham sumido pelo mundo sem deixar endereço. E eu era o único que tinha ido visitá-lo, mesmo que tarde demais, mesmo que raramente. O valor do testamento não era fortuna, mas era dinheiro, dinheiro de verdade. Ele tinha vendido a casa dele antes de morrer e deixado aplicado num banco, porque já sabia que não ia durar muito e não queria deixar complicação de inventário de imóvel. Tio Geraldo era assim, prático até no morrer. Somando o valor com a minha reserva de aposentadoria que eu nunca tinha gastado porque a Aparecida era quem geria as contas, dava para comprar um terreno, um sítio, não enorme, não luxuoso, mas real. Não sei bem quando a ideia entrou. Foi chegando aos poucos, como chuva que começa com garoa e vai virando temporal sem você perceber a hora exata. Mas uma manhã eu estava tomando café olhando pela janela da sala para a rua de asfalto, com um carro estacionado, e lembrei de uma coisa que a Aparecida falava às vezes. Ela dizia: Dirceu, quando você se aposentar, a gente compra um sítiozinho, planta alguma coisa, cria galinha, vive devagar. Ela nunca viu isso acontecer, mas talvez eu ainda pudesse. Comecei a procurar. Não foi rápido, não foi fácil.
Passou pelo corretor de imóveis que me mostrou terras com pedra demais, terras com mato impossível, terras com preço que não fechava com o que eu tinha. Mas numa tarde de outubro, o homem me ligou com um endereço diferente. Um sítio de 18 alqueires numa localidade chamada Córrego das Emas, município de São Bento da Serra, a uns 90 quilômetros de Perdões. Terra boa, água de nascente, pasto já formado, mas casa abandonada fazia anos. O dono anterior tinha falecido e os herdeiros não quiseram ficar. Só queriam vender rápido e barato. Barato era a palavra certa. Fui ver numa sexta-feira de manhã, de caminhonete velha que é minha desde 2006. A estrada era de terra vermelha, esburacada, com mato dos dois lados. O céu estava limpo, um azul que parecia lavado. Passaram uns quilômetros assim. Eu sozinho, o rádio tocando sertanejo raiz que eu Aparecida não gostava, mas eu adorava. O portão apareceu numa curva. Era de madeira velha, amarrado com arame. Desci, abri, entrei, fechei atrás de mim. Porei a caminhonete na sombra de uma mangueira enorme que ficava perto da entrada e desci. O silêncio me bateu primeiro. Não era silêncio de vazio. Era silêncio de lugar que está vivo, de passarinho, de vento que passa entre capim, de água correndo em algum lugar que eu ainda não via. Um silêncio que respira. A casa ficava numa elevação baixa, uns 200 metros da entrada. Era de tijolo, com telhado de cerâmica, varanda na frente, janelas fechadas com compensado de madeira. Tinha uma roseira na frente que ninguém mais podava, e tinha crescido livre, tomando a grade da varanda, florida de vermelho mesmo sem ninguém pedir. Subi os degraus da varanda. O assoalho rangia, mas estava firme. Olhei ao redor. O sítio se abria em curvas suaves de campo, com um morro ao fundo coberto de mata, o azul do céu em cima, a luz do sol quebrando nas folhas da mangueira. Entrei. A casa cheirava a tempo parado, a madeira úmida, a cal antiga, mas as paredes estavam de pé. O telhado não tinha buraco visível, o piso de cimento estava intacto. Era uma casa que tinha sido cuidada e tinha sido esquecida, que são coisas diferentes. Andei pelos cômodos, sala, 2 quartos, cozinha, banheiro. Tinha uns móveis velhos, uma mesa de madeira com 3 cadeiras, um guarda-roupa sem porta, um fogão a lenha de ferro preto que estava enferrujado, mas parecia inteiro. Na cozinha, uma pia de pedra. Em cima dela, um pote de barro que ainda tinha sal dentro. No quintal dos fundos, uma mangueira menor, uma bananeira que tinha se espalhado, uma estufa improvisada de plástico que tinha desmoronado. E ao fundo, oculta pela vegetação, ouvia barulho de água. Fui ver. Era um córrego, não largo, não fundo, mas limpo, correndo sobre pedra, com som de coisa viva. Fiquei parado na beira do córrego por uns 10 minutos. Só fiquei, olhando a água passar, sentindo o frescor que vinha debaixo das pedras, ouvindo o passarinho que eu não sabia nomear cantando na mata do outro lado. E então senti algo. Não sei bem como descrever. Não era alegria, não era esperança. Era algo mais quieto do que isso. Era como se aquele lugar tivesse me reconhecido. Como se me dissesse: você pode ficar aqui. Comprei o sítio na semana seguinte. O Marcos ligou preocupado. Pai, você tem certeza? 61 anos, sozinho, num sítio no meio do nada? E eu disse: meu filho, eu trabalhei 40 anos no frio da cooperativa para não morrer sem nunca ter tentado. Ele ficou quieto. Depois disse: tá bem, pai, mas você precisa de telefone com sinal bom. A Cida foi mais difícil de convencer. Ela falou em médico, em emergência, em distância. Eu disse: Cida, quando chegar a hora de me precisar, vocês me acham. Mas até lá, eu preciso viver. Ela desligou com o coração apertado. Eu entendi, mas não mudei de ideia. Mudei em março. Fiz 3 viagens de caminhonete. Levei colchão, roupas, ferramentas, a caixa com as fotos da Aparecida, o bispo dentro de uma gaiola improvisada que ele odiou, e uma muda de manjericão que ela tinha na janela da cozinha que eu tinha cuidado durante 18 meses, sem saber direito como, muito por teimosia. A muda chegou viva. Plantei na janela da nova cozinha, no mesmo tipo de vaso, do mesmo lado onde o sol batia da mesma forma. O bispo farejou cada canto da casa nova por 2 dias, e depois escolheu a cadeira da varanda como seu lugar. Sabe a decisão. Os primeiros dias foram de trabalho puro. Precisava entender o que tinha. Caminhei cada palmo do sítio com um caderninho de anotação, marcando onde tinha nascente, onde o pasto estava ruim, onde precisava de cerca, onde a mata estava invadindo. 18 alqueires parecem muito para quem está acostumado com um apartamento,
Mas num sítio vira pouco quando você começa a entender. Na segunda semana, apareceu o Zeferino. Estava eu consertando o portão quando ouvi um assobio. Levantei a cabeça. Tinha um homem sentado na cerca do outro lado da estrada, me olhando. Devia ter uns 50 anos, bonés de aba longa, camisa xadrez, botas de borracha. Tinha cara de quem passou a vida inteira do lado de fora, pele curtida de sol, olhos apertados de quem está sempre avaliando distância. Boa tarde, eu disse. Boa tarde. Ele não saiu do lugar. Você é o novo dono? Sou. Dirceu. Zeferino. Vizinho de lá. Ele apontou para um lado que eu ainda não tinha explorado. Tinha sítio lá antes de você. Agora tô de arrendamento. Você vai por morar aqui mesmo? Vou. Ele ficou me olhando mais um tempo, como se estivesse testando se era verdade. Depois desceu da cerca com a facilidade de quem fez isso 20.000 vezes. Se precisar de ajuda com a terra, pode falar. E foi embora. Zeferino virou presença constante. Não do jeito invasivo, não do jeito chato, do jeito silencioso de gente do campo que aparece quando é útil e desaparece quando não precisa. Ele conhecia cada detalhe da região. Sabia onde a nascente secava em agosto, sabia qual parte da terra era mais boa para pastagem, sabia qual mês era bom para plantar cada coisa. Era um dicionário vivo de conhecimento que você não aprende em escola, só em tempo. Me ensinou a consertar a cerca de arame farpado sem se picar. Me ensinou qual parte do campo receber mais gado sem degradar. Me ensinou a ler o tempo pelo jeito que a neblina cobre o morro de manhã. Isso último ele chamava de a serra contando o dia pra gente. Eu achei bonito demais para ser só meteorologia. Com o tempo, fui entendendo que o Zeferino tinha uma história por trás. Todos têm, mas a dele vinha à tona aos pedaços, nunca de uma vez só. Uma tarde, enquanto a gente trabalhava consertando o telhado do paiol, ele deixou escapar que tinha sido casado. Outra vez, enquanto tomávamos café na varanda, falou de um filho que morava no sul e que ligava raramente. Nunca explicou o porquê de nenhuma das duas coisas. E eu aprendi com a vida que tem perguntas que a gente não faz, que a outra pessoa responde quando estiver pronta. A terra foi o meu remédio. Não estou dizendo isso de maneira poética. Estou dizendo que o trabalho físico, cotidiano, repetitivo, do jeito errado às vezes e do jeito certo outras, foi o que me manteve de pé. Acordar às 5 da manhã, antes do sol, tomar café com leite, sair com a enxada, sujar a bota, dobrar o corpo, sentir o músculo doer, ver a terra se abrindo para receber a semente. Isso valia mais do que qualquer conversa de psicólogo, e olha que fui em psicólogo 2 vezes por insistência da Cida. Não adiantou mal, mas a terra adiantou. Plantei milho no primeiro mês, depois feijão, depois mandioca. Capinei, adubei, reguei nos dias de seca. A cada semana, ia até a beira do plantio só para ver se estava crescendo. Quando o primeiro pé de milho furou a terra, verde e delicado, senti um negócio no peito que não consegui nomear. O bispo estava do meu lado e me olhou como se entendesse, mas a descoberta maior veio do lado que eu menos esperava. Numa tarde de abril, estava limpando o paiol dos fundos, aquele galpão velho que ficava atrás da casa, cheio de ferramentas enferrujadas e caixas de papelão estragadas pela umidade, quando encontrei uma porta que eu não tinha visto antes. Estava encoberta por uma estante de madeira. Empurrei a estante com esforço e a porta apareceu. Era de ferro, velha, com cadeado enferrujado. Não tinha chave. Mas o cadeado estava tão corroído que bastou bater com martelo para ele abrir. Entrei. Era um cômodo pequeno, quase uma despensa. Devia ter uns 3 metros por 3. Sem janela, com só uma fresta no telhado que deixava entrar um fio de luz. Dentro havia prateleiras de madeira nas paredes. Nas prateleiras, vidros. Centenas de vidros. De todos os tamanhos, com tampas enferrujadas, com etiquetas escritas à mão com letra miúda. Me aproximei devagar. Li as etiquetas. Goiabada Cascão, 2011. Doce de leite, 2011. Compota de figo, 2012. Geleia de jabuticaba, 2010. Conserva de pimenta, 2012. Vinagre de maçã caseiro, 2011. Extrato de tomate, 2012. Eram conservas. Centenas de vidros de conserva, guardados ali por quem morou na casa antes de mim. Peguei um vidro com cuidado. A etiqueta dizia marmelada de marmelo, novembro de 2012, e embaixo uma letra diferente, menor, como se tivesse sido adicionado depois. Para o Tadeu, quando voltar. Fiquei parado segurando aquele vidro. Para o Tadeu, quando voltar. Havia alguém que esperava alguém.
Havia uma mão que encheu vidros e uma outra mão imaginada que um dia os abriria. Havia amor guardado em pote de vidro, esperando por um retorno que talvez nunca tivesse vindo. Passei a tarde inteira lendo etiquetas. Todas tinham a data, todas tinham o nome do produto e muitas tinham algum recado. Para quando fizer frio, para quando estiver triste, para a primeira chuva de novembro, para o aniversário, mesmo que ele não me mande parabéns, para o dia que ele resolver ser homem e voltar para casa. Essa última me cortou. Fui perguntar ao Zeferino sobre quem tinha morado na casa antes de mim. Ele ficou quieto um momento, depois assentiu como quem estava decidindo quanto contar. Era uma mulher, disse. Dona Isabel. Viúva também, assim como você. Ficou aqui uns 10 anos depois que o marido morreu. Depois que o filho foi embora, ela foi definhando. No final, os netos vieram buscar ela, e ela foi morar com a filha em outro estado. Não sei nem se ainda está viva. E o Tadeu? Zeferino suspirou. O filho. Saiu novo, uns 20 anos, foi para São Paulo atrás de vida. Nunca voltou. Ela ficou esperando. Fiquei pensando naquilo por dias. Numa mulher que encheu centenas de vidros de conserva, como uma forma de manter o filho presente, de preparar um retorno que nunca aconteceu. Era amor transformado em trabalho, dor transformada em produção. Era a sua coisa mais humana que eu já vi feita com as mãos. Não joguei fora nenhum vidro. Arrumei aquele cômodo, limpei as prateleiras, tirei o pó de cada vidro com um pano úmido, reorganizei tudo com cuidado. Alguns tinham mofo visível, desses eu me desfiz. Mas a maioria estava hermeticamente fechado, preservado. Geleia, marmelada, compota, conserva. O trabalho de anos de uma mulher que amava alguém que nunca voltou. Abri um vidro de doce de leite. Era de 2012, 10 anos antes. Levei ao nariz. Cheirava a caramelado, a leite cozido, a coisa feita em casa com paciência. Passei o dedo na borda e provei. Era bom, era muito bom. Sentei no chão daquele cômodo pequeno e comi doce de leite com o dedo como menino. E chorei pelo meu próprio jeito, quieto, sem drama, como chora homem de 60 anos que foi ensinado que lágrima é fraqueza, mas já é velho o suficiente para saber que isso é mentira. Chorei pela Aparecida, pelo Tadeu que não voltou, pela Dona Isabel que esperou, por mim mesmo, pela vida que a gente não vive enquanto ainda dá para viver. No dia seguinte tomei uma decisão. Comecei a aprender a fazer conservas. Não foi fácil. Nunca tinha prestado atenção nisso quando a Aparecida fazia. Ela sabia. Ela sempre soube essas coisas de cozinha que a gente toma como garantidas até a pessoa ir embora e a gente perceber que não sabe nem ferver leite direito. Mas comprei um livro de conservas artesanais numa livraria da cidade, vi vídeo no celular a tarde inteira e comecei. O primeiro vidro de geleia que fiz ficou líquido demais, o segundo ficou açucarado, o terceiro eu coloquei pimenta onde não devia. A Zeferino jogue fora depois de provar e fazer uma careta que tentou disfarçar. Mas o quarto ficou bom. Geleia de jabuticaba, feita com jabuticaba que encontrei numa jabuticabeira nos fundos do sítio que eu nem sabia que existia. Escura, densa, levemente azeda. Abri o vidro, espalhei numa fatia de pão e comi na varanda com o bispo do lado, no fim de tarde com o céu cor de brasa. Era a coisa mais saborosa que tinha comido em anos. Não porque era perfeita, era porque eu tinha feito. Desse dia em diante, a conservaria virou rotina. Aprendi doce de leite, geleia, compota, conserva de pepino, de cebola, de pimenta, vinagre caseiro, extrato de tomate, pasta de alho, queijo temperado no azeite. Cada técnica nova era uma descoberta, cada erro era um aprendizado, cada vidro fechado era uma pequena vitória contra o tempo, contra o esquecimento, contra a sensação de que a vida estava passando por mim sem eu segurar em nada. Zeferino começou a aparecer mais na cozinha. A princípio ficava só olhando, desconfiado do que eu estava fazendo. Depois começou a sugerir. Bota mais cravo no doce de leite, dizia. Essa pimenta precisa de mais vinagre. Você está fervendo o vidro errado, esteriliza diferente. Descobri que ele também sabia fazer, que a mãe dele tinha ensinado quando era criança, numa fazenda maior onde ela trabalhava de cozinheira. Ele tinha crescido entre panelas e vidros e tinha saído dali para o trabalho de campo sem nunca mais olhar para trás. Um dia eu disse, Zeferino, você não quer tentar fazer um doce que não faz tempo? Ele ficou quieto, encarou o fogão a lenha que eu tinha conseguido fazer funcionar e disse, o de figue com canela. Minha mãe fazia. Ficamos aquela tarde inteira fazendo compota de figo com canela. Ele sabia onde catar o figo no sítio, sabia a quantidade certa de açúcar,
Sabia o ponto de fervura pelo barulho. Não precisou de receita. A mão foi de memória. Quando o primeiro vidro ficou pronto, ele abriu, cheirou, provou, fechou os olhos. É ele, disse. Não explicou mais nada, mas eu entendi. A fama foi chegando sem eu planejar. Não sei como essas coisas acontecem no interior, mas acontecem. A palavra passa. Seu Zé da Venda falou para a filha falou para a professora comprou um vidro e levou para a festa da escola como brinde. Do nada, eu estava recebendo o pedido. Não era muito, era uma caixa por semana, 2 vidros de um tipo, 3 de outro, mas era comércio, era algo saindo dali com valor. O Marcos ligou no domingo de costume e eu contei. Ele ficou surpreso. Pai, você tá vendendo geleia? Conserva. Mas sim. Mas pai, isso é tipo empreendimento, é tipo viver, filho. Silêncio, e depois ele disse uma coisa que não esperava. Que eu pedi para minha esposa pesquisar sobre o mercado de conservas artesanais. Deixa ela me mandar o que encontrar. Mandou. A Nora, a Patrícia, que é a administradora, mandou uma planilha, um levantamento de preço, uns links de como formalizar como MEI, uns artigos sobre conservas artesanais no mercado gourmet. Eu li tudo com cuidado numa noite, sentado na mesa da cozinha com o bispo no colo, e entendi que tinha algo ali. Não estava pensando em ficar rico. Nunca fui de pensar em enriquecer. Mas estava pensando em sustentar aquilo que estava construindo, em tornar o sítio autossuficiente, em não depender só da aposentadoria para sempre. E estava pensando em outra coisa, que era a parte que mais me mexia. Os figos da dona Isabel ainda estavam no vidro. 10 anos dentro do vidro, esperando o filho que não voltou. E eu, que tinha começado aquilo por curiosidade e por tristeza, tinha descoberto que conserva é memória. Que cada vidro guarda não só fruta e açúcar, mas tempo, intenção, presença. Que a dona Isabel tinha feito aquilo porque era a única forma de segurar o filho que estava se soltando. Resolvi encontrá-la. Perguntei ao Zeferino se sabia onde ela estava. Ele balançou a cabeça. Sei não. Mas o cartório da cidade deve saber do inventário. O tabelião deve ter endereço. Fui ao cartório numa segunda-feira de manhã. O tabelião, homem gordo e simpático de uns 70 anos, conhecia o caso. A dona Isabel tinha 92 anos e estava numa casa de repouso em Governador Valadares. A filha tinha colocado quando ficou dependente, ainda viva, mas sem muita presença, como ele disse, delicadamente. Fiz a viagem de 3 horas e meia de carro um sábado. A casa de repouso era limpa, bem cuidada, com jardim na frente e corredor cheirando a remédio e lençol lavado. A recepcionista me olhou com aquela cara que as pessoas fazem quando aparecem visitar alguém que ninguém visita. Ela fica bem, disse a mulher, mas não reconhece mais muita gente. A memória foi. Entrei assim mesmo. A dona Isabel estava numa cadeira de rodas junto à janela. Era pequenininha, curvada, cabelo branco e fino. Tinha um chale cor-de-rosa sobre os ombros e as mãos dobradas no colo, as mãos de quem já carregou muita coisa e agora descansava. Me aproximei devagar. Puxei uma cadeira e sentei na frente dela. Bom dia, dona Isabel. Ela me olhou com olhos escuros, ainda vivos por trás de tudo. Não disse nada por um momento. Depois perguntou. Você é o Tadeu? Meu peito apertou. Não sou dona Isabel. Sou o Dirceu. Comprei o sítio que era seu. Ela ficou me olhando. Uma piscada demorada. O sítio, disse ela. Meu sítio. É. Fui até lá. Expliquei com calma. Encontrei os vidros. Encontrei tudo que a senhora guardou no quartinho. Não joguei fora nenhum. Um movimento passou pelo rosto dela, rápido, como sombra de nuvem. Ela baixou os olhos para as mãos. Fiz aquilo tudo para o Tadeu, ela disse baixinho. Ele gostava muito de doce de figo. Eu sei, dona Isabel. Eu sei. Ficamos na silêncio um tempo. A janela dava para o jardim. Um pássaro pousou no galho de uma árvore que eu não sei o nome e ficou lá parado. O que ele disse? A voz dela era de longe. O que o Tadeu disse quando achou os vidros? Tive que respirar fundo. Ele ainda não achou, dona Isabel, mas eu vou dar a mensagem. Ela ergueu os olhos para mim. Eram olhos fundos, de mulher que esperou muito e ainda esperava mesmo sem saber mais bem o que. Me pediu para me abaixar. Inclinei a cabeça perto dela, e ela sussurrou. Diz para ele que a mãe não ficou com raiva. Diz que ela só quis que ele ficasse bem. Envolvi a mão pequena dela na minha. Vou dizer. Ela fechou os olhos e ficou quieta. Fiquei sentado do lado dela por mais 1 hora, sem falar nada. Às vezes ela dormia, às vezes acordava,
Às vezes olhava para o jardim como se estivesse vendo outra coisa. Quando me levantei para ir, ela falou sem abrir os olhos: "Cuida bem do sítio." "Vou cuidar, Dona Isabel. Pode deixar que eu cuido." Voltei para casa com aquilo prendido no peito. Na manhã seguinte, fui até o quartinho dos vidros, peguei o que estava escrito para o Tadeu, quando voltar, e coloquei do lado da janela da cozinha, do lado da muda de manjericão da Aparecida. 2 legados de espera. 2 amores que não chegaram ao destino certo, mas que eu estava guardando assim mesmo. Naquela semana, comecei a fazer as conservas diferente. Comecei a escrever etiquetas com mais cuidado, não só o nome do produto e a data. Comecei a escrever recados, pequenos, simples, às vezes só uma frase, para adoçar os dias difíceis, para quando a saudade apertar, para a manhã que parece pesada, para quem precisar de algo bom sem saber o nome do que está faltando. Foi a ideia de Zeferino. Ele estava lendo uma das etiquetas da Dona Isabel, aquela que dizia para o dia que ele resolver ser homem e voltar para casa, e disse: ela tinha jeito para escrever. Fazia sentir algo. É assim que conserva funciona. Eu disse: guarda. Ele ficou quieto pensando. Depois disse: então você devia fazer isso também. Comecei a fazer. Os vidros com etiquetas escritas à mão passaram a ser o diferencial. As pessoas compravam não só pelo sabor, mas pelo recado. Uma mulher que encomendou 12 vidros de geleia de jabuticaba para dar de presente, disse que leu cada etiqueta antes de embalar e que tinha chorado num dos que dizia para quem perdeu alguém e não sabe para onde colocar tanta saudade. Eu tinha escrito isso pensando na Aparecida, mas serviu para ela e para outras pessoas que foram chegando. A Patrícia, minha nora, ajudou a montar uma página no Instagram. Eu não sabia nada de Instagram, não sabia nada de foto nem de legenda. Mas Zeferino, que tinha o celular novo que o filho tinha mandado de presente e nunca tinha aprendido a usar, ficou determinado a aprender. Ficávamos os 2 na varanda, de noite, cada um com o óculos de grau, tentando entender como postar foto de vidro de conserva numa rede social. Com a ajuda da Patrícia por videochamada, a gente foi aprendendo. As fotos eram ruins a princípio, depois melhoraram. E as histórias que a gente botava junto com os produtos, sobre o sítio, sobre a Dona Isabel, sobre o quartinho dos vidros, sobre o Zeferino e a compota de figo que não fazia décadas, essas histórias as pessoas se ligaram de um jeito que nenhum de nós esperou. Numa semana, a página tinha 5.000 seguidores. Eu nem sabia que esse número era grande até a Patrícia ligar empolgada. Numa manhã de junho, recebi uma mensagem pela página. O nome da conta era Tadeu SP. A mensagem dizia apenas: "Você conheceu minha mãe?" Escrevi de volta com a mão tremendo. "Ela falou em você. Ela está esperando." Não respondeu naquela hora. Passei o dia inteiro olhando o celular sem conseguir trabalhar direito. O Zeferino percebeu e ficou quieto, que é o jeito dele de respeitar. No dia seguinte, cedo, o Tadeu respondeu. Tinha saído de São Paulo e estava dirigindo. Ia visitar a mãe depois de 12 anos. Ele não foi só à casa de repouso. Depois de visitar a Dona Isabel, ele me ligou. A voz era de homem arrependido, rouca de choro contido. Me disse que quando entrou no quarto dela, e ela perguntou se era o Tadeu, e ele disse que sim, ela sorriu de um jeito que ele disse que nunca mais vai esquecer. Que ela tinha ficado acordada mais do que o costume, conversando sobre o sítio, sobre os figos, sobre o fogão a lenha. Que ela tinha dormido com um sorriso. Depois ele foi até o sítio. Eu o esperei na varanda. Era um homem de uns 45 anos, mais velho do que imaginei, com cara de quem carregou culpa por muito tempo. Tinha cabelo grisalho nas têmporas, olhos escuros que eram os olhos da mãe. Desceu do carro, olhou para a casa, para a roseira que tinha crescido livre, para o portão que eu tinha reformado. Ficou parado um tempo sem falar. "Pode entrar", eu disse. Ele entrou devagar. Andou pelos cômodos, parou na cozinha, ficou olhando para o fogão a lenha. Passou a mão na pedra da pia, saiu pelo fundo, foi até a jabuticabeira. Ficou lá por um tempo que eu não soube medir. Quando voltou, eu tinha feito café. Sentamos na varanda. Eu fui embora sem avisar, ele disse. Tinha raiva de tudo aqui. Da vida pequena, do trabalho pesado, da falta de dinheiro. Achei que ia embora e ia melhorar, que depois, quando tivesse estabelecido, ia voltar. Mas o depois foi se distanciando. Você sabe como é. Eu sabia. Ela ficou aqui enchendo o vidro esperando você. Eu disse. Ele encolheu os ombros com um peso que era velho. Vi a mensagem da página. As fotos dos vidros. As etiquetas que você posta. Quando vi o recado para o dia que ele resolver ser homem e voltar para a casa, eu sabia que era dela.
Eu sabia o jeito de escrever. Fiquei quieto. Ele bebeu o café devagar. Ela tá bem? A voz falhou. Ela tá em paz, eu disse com cuidado. Fica lá com ela o máximo que puder. Ele assentiu. Ficamos ali na varanda mais um tempo, ouvindo o vento e o canto dos pássaros. Antes de ir embora, ele foi até o carro e voltou com uma caixa pequena. Abriu. Dentro tinha uma caixa de receitas escritas à mão, num caderno amarelado de capa dura. Eram receitas da dona Isabel. Todas as conservas. Todas as geleias. Todas as compotas. Com a letra miúda dela, com as anotações nas margens, com os truques que só ela sabia. Eu acho que você é quem deve guardar isso, ele disse. Peguei a caixa com as duas mãos. Obrigado, Tadeu. Ele acenou com a cabeça e foi embora. Eu fiquei na varanda segurando o caderno de receitas da dona Isabel, como se fosse coisa sagrada, porque era. O verão chegou quente, seco, duro. A nascente não secou como o Zeferino tinha dito que podia secar, o que foi sinal de que estava num bom ano. A horta cresceu, a produção de conservas cresceu, a página cresceu. Mas o que cresceu mais, que nenhuma rede social podia medir, era outra coisa. Tinha virado rotina de as pessoas aparecerem no sítio. Não de maneira invasiva, não de maneira constante, mas apareciam. A professora da cidade que tinha comprado a geleia voltou com duas amigas. Um jovem que seguia a página desde o começo e que disse que queria aprender a fazer conserva artesanal. Uma família de Belo Horizonte que estava viajando pelo interior e parou para comprar e acabou ficando a tarde inteira. Comecei a deixar a varanda aberta para quem chegava. Fazia café, abria um vidro de qualquer coisa, botava pão e a conversa acontecia. Ninguém me ensinou isso, foi só acontecendo. O Zeferino, que sempre foi de poucas palavras, foi soltando mais. Começou a contar histórias do campo para quem visitava, de como ler o tempo, de como era criar animal no campo antigamente, de como a avó dele plantava pela fase da lua e nunca errou uma colheita. As pessoas ouviam com aquela atenção rara de quem está recebendo algo que não sabia que estava precisando. Um dia, uma mulher mais jovem, uns 30 anos, chegou sozinha. Disse que tinha lido sobre o sítio numa matéria pequena num blog de interior, que estava passando por separação difícil, que estava num estado que não sabia nomear, e que tinha decidido na última hora sair de carro sem destino, e tinha acabado chegando aqui. Sentou na varanda, tomou café, ficou meia hora sem falar quase nada. Então disse que queria aprender a fazer alguma coisa. O que você ensina primeiro? Me perguntou. Geleia de jabuticaba, eu disse. É a mais fácil e a mais bonita de ver ficar pronta. Ficou a tarde inteira. Saiu com 2 vidros que ela mesma fez, e com uma expressão que eu só sei descrever como alívio. Isso foi virando coisa. Uma sessão informal de fazer conserva enquanto conversa sobre qualquer coisa ou sobre nada. Gente que estava sobrecarregada, que precisava usar as mãos, que precisava de silêncio compartilhado, ou de conversa sem pressão. Ninguém me pediu para criar isso. Aconteceu porque o espaço estava aberto. A Cida veio visitar em agosto. Tinha prometido que ia ver como o pai estava se virando, com aquele tom levemente condescendente de filho adulto, que acha que pai velho precisa de supervisão. Chegou de carro com o marido e os 2 filhos, meus netos, o Pedro de 12 anos e a Lívia de 8. Ficou 3 dias. No primeiro dia ela ficou só olhando, avaliando, indo atrás de problema para apontar. No segundo dia, a Lívia arrastou ela para a horta, e elas duas ficaram colhendo tomate juntas. No terceiro dia, eu ensinei a Cida a fazer doce de leite. Ela ficou ali na cozinha com o fogão a lenha ligado, mexendo a panela, e foi soltando. Falou da vida corrida de São Paulo, das cobranças do trabalho, do marido que viajava demais, do cansaço que não era físico, mas que não tinha nome melhor. Eu fiquei mexendo junto, deixando ela falar, não dando conselho que não pediram. No último dia, antes de ir embora, ela ficou parada na varanda olhando o sítio e disse: Pai, como você fez isso aqui? Não entendi a pergunta. O que exatamente? Ela gesticulou ao redor. Isso. Esse lugar. Essa paz. Olhei ao redor. A roseira vermelha. O bispo dormindo na cadeira de vime. A muda de manjericão na janela. O paiol com os vidros nas prateleiras. O pasto verde e o morro com mata. O córrego que a gente não via, mas ouvia. Não fiz nada, eu disse. Só fiquei. Ela ficou quieta um tempo. Depois abraçou. Ela é de poucas demonstrações de afeto, que é traço que pegou da mãe, que também era. Aquele abraço demorou mais do que o costume. Eu te amo, pai. Eu também, Cida.
Você pode voltar quando quiser. Você e os meninos. Ela veio mais 3 vezes naquele ano. Setembro trouxe uma seca que o Zeferino tinha previsto e que chegou do jeito que ele disse, de ladrar. Perdemos parte da plantação de feijão. A horta ficou na base de rega manual toda manhã e toda tarde. O Zeferino foi fundamental naquelas semanas, sabendo exatamente o que salvar e o que deixar ir. Mas setembro também trouxe o retorno do Tadeu. Ele voltou. Não para ficar, a vida dele estava em São Paulo, mas para uma visita longa. Ficou 3 semanas numa pensão da cidade e subia ao sítio quase todo dia. Trabalhava comigo, aprendia conserva, conversava com Zeferino sobre o campo. Tinha algo nele que ia se soltando aos poucos, uma tensão de décadas que a terra foi desfazendo devagar. Me contou sobre a mãe, que ela tinha piorado, mas que nos dias em que estava mais presente, falava do sítio, dos figos, do cheiro de doce de leite no fogão a lenha, que ele ia visitá-la a cada 2 meses, e que ela às vezes o reconhecia e às vezes não, mas que sempre ficava calma com a presença dele. Levei a ele o caderno de receitas dela, que eu tinha devolvido para ele depois de copiar tudo no meu próprio caderno. Ele me olhou como se aquilo fosse mais do que papel. Você não precisa devolver, eu disse. É da família. Ele tamborilou os dedos na capa do caderno. Ela me ensinou a fazer compota de figo quando eu tinha uns 6 anos, disse. Eu me lembro da mão dela guiando a minha sobre a panela. Eu me lembro do cheiro. E então eu cresci e fui embora, e achei que essas coisas eram coisas de interior pequeno, de gente que não tinha ambição, e subi em São Paulo, e trabalhei muito e ganhei dinheiro, e não fiz doce de figo uma vez sequer em 25 anos. Ficou quieto. Olhei para ele. Faz agora, eu disse. Ele fez. A gente ficou a tarde inteira fazendo compota de figo juntos, usando a receita da Dona Isabel, com as anotações dela nas margens, com as medidas que ela tinha aprendido da própria mãe. Quando o vidro fechou e a gente olhou para ele, os dois ficamos um momento assim, olhando, sem falar. Depois eu disse, você sabe o que está guardado ali dentro? Ele disse que sabia. Em outubro, o Marcos veio visitar. Veio de avião até Belo Horizonte e alugou o carro. Trouxe a Patrícia e o bebê que tinha nascido em fevereiro, meu primeiro neto mais novo, o Henrique, que eu ainda não tinha visto em pessoa porque a viagem para Uberlândia eu não tinha conseguido fazer. Fiquei com o Henrique no colo na varanda por uma tarde inteira. Aquele peso pequeno de bebê que dorme em qualquer lugar. Aquele cheiro de bebê que é sempre igual e sempre novo. O bispo farejou o pequeno com desconfiança e depois se instalou do lado, como guarda. O Marcos ficou me olhando de longe, de braços cruzados, naquele jeito dele de avaliar. Depois veio sentar do lado. Pai, ele começou. Eu olhei para ele. O que foi, Marcos? Você está bem? Ele falou como quem estava confirmando algo que não tinha certeza de que ia encontrar. Estou. Ele ficou quieto um momento. Me passou a mão no ombro, firme, rápida, do jeito que homem demonstra afeto quando não aprendeu que podia fazer de outro jeito. Fico feliz. Não disse mais nada. Não precisava mais. Naquela noite, depois que a Patrícia e o Marcos foram deitar e o Henrique estava dormindo no quarto que eu tinha preparado para a visita, fui até a varanda. O bispo me acompanhou. Me sentei na cadeira de vime escuro, olhei para o céu que estava limpo, cheio de estrela como só aparece longe de cidade grande. Tirei do bolso a foto que sempre carrego, eu e a Aparecida, acho que de 1990 e alguma coisa, num passeio que a cooperativa fez a Caldas Novas. Ela estava de óculos de sol que achava que ficava bem nela, e que não ficava. E eu estava de camisa xadrez que eu juro que achei elegante na época. Os dois sorrindo daquele jeito descontraído de quem não sabe que está tirando uma foto que vai durar para sempre. Falei com ela em voz baixa, sem me preocupar se seria loucura ou não. Aparecida, eu disse, você tinha razão. Você tinha razão desde o começo. O vento passou suave sobre o capim. Uma rã cantou perto do córrego. O bispo encostou no meu tornozelo. Eu deveria ter ouvido você antes. Deveria ter comprado o sítio quando você ainda estava aqui para ver. Deveria ter plantado, deveria ter meio de conserva com você. Deveria ter ficado devagar do seu lado e não corrido sempre para a cooperativa, como se não houvesse tempo. Parei um momento, engolindo o que precisava engolir. Mas eu estou tentando agora. Tô fazendo o que você falou. Tô vivendo devagar. E eu olho para o manjericão na janela todo dia e fico com a sensação de que você não foi completamente embora. Que deixou um pouco de você ali para eu manter vivo. O gato ronronou baixinho. Dobrei a foto com cuidado e guardei no bolso. Antes de entrar, olhei para a roseira vermelha que crescia livre na grade da varanda. Ninguém tinha podado.
Ninguém tinha pedido para crescer. Ela simplesmente tinha crescido do jeito que queria, espalhando flores sem precisar de permissão. Achei que era o tipo de coisa que eu precisava aprender. Os meses foram passando. O sítio foi ficando mais vivo. As pessoas foram chegando mais, não de maneira organizada, de maneira natural, a maneira que lugares bons de estar atraem gente que precisa de lugar bom para estar. O jovem que queria aprender conserva, o Reinaldo, acabou ficando morando na cidade pequena do município. Arrendou uma parte do sítio vizinho que o Zeferino não usava mais. Começou a produzir e a gente dividiu alguns pedidos maiores. Ele tinha 28 anos e tinha saído de São Paulo depois de burnout, exatamente o tipo de pessoa que o campo recebe quando está pronto para receber. Zeferino e o filho, que se chama Eduardo e mora no Rio Grande do Sul, se reconciliaram. Não sei exatamente o que aconteceu. Zeferino não contou, e eu não perguntei. Só sei que um dia ele apareceu no sítio com um sorriso diferente, mais aberto, e disse que o Eduardo ia visitar no final do mês. Preparamos conservas juntos para ele levar de presente. A dona Isabel faleceu em novembro. O Tadeu me ligou. Voz calma, de quem já tinha feito as pazes. Ela dormiu, ele disse. Dormiu de noite e não acordou. Sorrindo, disse o enfermeiro. Fui ao quartinho dos vidros. Peguei o vidro mais antigo que ainda estava lá, uma compota de figo de 2011, o primeiro ano que tinha. Abri devagar. O cheiro que saiu era de caramelado e canela, de tempo que não volta, de mão que não existe mais. Provei. Era bom, era dela. Coloquei o vidro em cima da prateleira com respeito e deixei o quartinho aberto para o vento entrar. No aniversário de 1 ano que cheguei ao sítio, fiz uma coisa que não tinha planejado. Acordei cedo, fiz café com leite, fui até a horta, colhi o que estava pronto, voltei para a cozinha e fiquei o dia inteiro fazendo conserva. Não para vender, não para tirar página, não para ninguém. Para mim. Geleia de jabuticaba, doce de leite, compota de figo com canela, conserva de pimenta, extrato de tomate. 12 vidros no final do dia, todos com etiquetas escritas à mão. Em cada etiqueta, escrevi uma coisa diferente. Escrevi para a Aparecida, que eu nunca parei de te amar. Escrevi para o Marcos, que orgulho de pai não cabe em palavra. Escrevi para a Cida, que você é mais forte do que sabe. Escrevi para o Henrique, que você ainda não lê. Mas um dia vai, que avô que nunca conhecer pessoalmente, mas que você foi razão de muita coisa boa. Escrevi para o Zeferino, que obrigado de não cabia no que eu tinha para dizer. Escrevi para a dona Isabel, que a conserva de figo que você fazia ainda vive aqui e que o Tadeu voltou. Escrevi para o Reinaldo, que às vezes recomeçar é o ato mais maduro que existe. Escrevi para Tadeu, que perdão não apaga, só libera. E escrevi para mim mesmo, num vidro de doce de leite que coloquei no canto mais visível da prateleira. A etiqueta dizia: você tinha 61 anos, estava sozinho, e mesmo assim começou. E isso é suficiente. Isso é mais do que suficiente. Naquela noite na varanda, com o céu cheio de estrela e o bispo velho no colo, entendi uma coisa que a Aparecida já sabia e que eu levei a vida inteira para aprender. A vida não começa na juventude e não termina no luto. Não existe ponto certo para recomeçar. Não existe idade certa para plantar. Não existe momento em que é tarde demais para fazer com as mãos alguma coisa que dure. A dona Isabel sabia disso. Ela encheu centenas de vidros depois dos 60, depois de viúva, depois do filho ir embora, sozinha numa cozinha com fogão a lenha, e deixou amor dentro de cada pote. Eu tinha encontrado esses vidros, e de alguma forma eles tinham me encontrado também. O sítio não era só terra e pasto e conserva. Era o lugar onde eu tinha me tornado o que deveria ter sido mais cedo e que ainda tinha tempo de ser. Era onde a Aparecida tinha chegado pelo manjericão na janela. Era onde a dona Isabel ainda existia nos vidros que ficaram. Era onde o Zeferino tinha chorado na compota de figo de canela. Era onde a Cida tinha mexido doce de leite e falado coisas que nunca teria falado no telefone de domingo. Era onde eu tinha aprendido que guardar é um ato de amor, que plantar é um ato de fé e que estar presente, simplesmente presente, é o ato mais raro e mais necessário que existe. Coloquei a mão sobre a cabeça do bispo. Ele ronrou. O vento passou por cima do capim com aquele som quieto de coisa viva. E eu fiquei ali, viúvo, caipira, 61 anos, cheirando a doce de leite e a terra molhada, mais inteiro do que jamais tinha sido.